Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, terceira série do ensino médio, trazendo um assunto bem importante sobre ecologia para vocês, um assunto que cai bastante em vestibular e que também é um assunto bem gostoso de trabalhar, que são cadeias e teias alimentares. Beleza, galera? Os objetivos dessa aula: reconhecer as relações alimentares nos ecossistemas, já vamos destrinchar bem isso aí para vocês. E também identificar os produtores, consumidores, decompositores, tanto nas cadeias quanto nas teias alimentares, e também analisar o comportamento do fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Então a gente vai entender também o que seria o tal do fluxo de energia e de matéria também nesses ecossistemas. Antes, gente, nós iniciaremos com um estudo de caso bem interessante, né? A gente vai construindo uma ideia, construindo todos esses conceitos da aula a partir desses estudos de caso aqui. Beleza, vamos supor aqui, ó, você é um biólogo e foi contratado para analisar a redução da biodiversidade, ou seja, da diminuição das formas de vida, né, nessa floresta, de uma determinada área da floresta de Araucária. Beleza, para isso você foi a campo para observar o que estava ocorrendo. Isso é o procedimento normal num pesquisador, né? Vamos ver o que você descobriu. Beleza, primeiro dado que você levantou ali: houve uma redução da quantidade do chamado gavião-pombo pequeno, um pequeno gaviãozinho, né, que é bem comum nessa região. Outros predadores de pequenos vertebrados e invertebrados também reduziram. Então já achamos ali dois principais impactos ali: a redução desse gavião e também de alguns outros consumidores e outros predadores. Você observou também a implantação de áreas de monocultura de eucalipto. Então ficou evidente ali que estavam sendo plantados eucalipto naquela região. Obviamente, você imagina o seguinte: para se plantar eucalipto nessa região, de forma de monocultura, de uma maneira organizada, obviamente houve um desmatamento de uma área, né, para que fosse possível fazer todo esse plantio. A questão que surgiu então foi: por que ocorreu a diminuição nessa biodiversidade? O que foi a causa, né, de todo esse processo? Além da perda de nicho e habitat, o nicho a gente vai entender assim, ó, vamos fazer uma revisãozinha lá de conceitos que você já viu até no ensino fundamental, né? O que seria o nicho? O comportamento daquela espécie, o que ela come, o hábito reprodutor dela, o hábito de dormir de dia ou dormir de noite, como que ela trata a sua prole e tudo mais. Esse seria o nicho, e o habitat é o local em que essa espécie está inserida. Outras situações influenciaram também na perda do habitat. Muito bem, e uma delas é a interferência humana na cadeia alimentar, com certeza. O próprio fato ali de se desmatar uma área que até então tinha um certo equilíbrio, logicamente você está gerando um desequilíbrio ambiental que vai impactar de alguma maneira, né? Geralmente negativa. Vamos entender a partir do nosso gavião-pombo pequeno, né? Que é esse indivíduo aqui da imagem, né? Além da perda de nicho, ou seja, seu costume alimentar, da sua forma de agir na natureza, e também do habitat dele, outras situações influenciaram a perda desse habitat. E uma delas é essa interferência na cadeia alimentar, tá? Ocorre a presença desse pombo ocorre desde o nível do mar, né, ali próximo da praia, até cerca de 900 metros de altitude, tá? Então, uma região bastante grande. Embora passe a maior parte da sua vida sozinho, o gavião-pombo pequeno pode se juntar a outros bandos de aves para capturar invertebrados e outros pequenos animais. Estamos destrinchando o nicho dele aí, tá? Também há registro de indivíduos seguindo grupos de primatas e até tratores nas lavouras na tentativa de capturar animais em fuga. Então ele fica lá de plantão, vendo a movimentação, vai passando o trator, vai lá, algum tipo de presa dele sai fugindo ali daquele local, ele vai lá e aproveita. Assim como ele aproveita outros animais em caça ali para pegar aquela sobrinha ali para ele. Alimenta-se de aranhas, pequenas cobras, roedores, pequenos mamíferos, por exemplo, o serelepe ali da imagem, lagartixas, insetos, aves, mocós, quer dizer, ele tem um hábito bastante amplo ali de alimentação. Ou seja, o nicho ecológico dele é bastante amplo nesse sentido ali, ok? Com as informações você obteve o seguinte: você obteve uma cadeia alimentar. Então, a partir das informações do que ele come, tá? Você já consegue mais ou menos desenhar uma cadeia alimentar, beleza? Ele se alimenta de quem? Do serelepe.
um dos alimentos dele, né? O Serelepe se alimenta ali de vegetais, o pinhão é um exemplo. Então, com isso, a gente consegue construir essa cadeia alimentar de uma maneira assim bem rápida e simples, né? Então, representação gráfica que mostra o fluxo de energia entre um ecossistema. Como é que esse fluxo de energia? A energia nutricional, né? Na forma de calorias que vai passando de um nível para outro. Então, isso define para nós a cadeia alimentar. Sempre, gente, sempre numa cadeia alimentar você vai ter que ter ali o início dela, tá? Da onde que se gera a fonte energética para toda a cadeia em si, tá? E quem vai fazer isso são os produtores, são aqueles organismos que fazem a fotossíntese, no caso ali, que produzem o carboidrato a partir da reação, né, com a luz solar e gás carbônico e tudo mais. Ok? E a partir dela gera-se energia para um nível que é chamado de consumidor. O indivíduo, a gente já vai ver na sequência ali, o indivíduo que já se alimenta diretamente do produtor é o consumidor primário, que serve de alimento para o secundário, que serve de alimento para o terciário e assim vai indo na sequência, tá? E a gente vai ter também numa cadeia alimentar o que a gente chama de decompositores, que são aqueles organismos, fungos, bactérias, que vão devolver para a natureza aquelas moléculas através da decomposição daquela matéria orgânica morta. Então vai devolver para a natureza aqueles elementos que constituem um organismo, tá? Então ali temos o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim poderia ir adiante, ok? Quem são os produtores? Como falei ali, lembra da história da fotossíntese, né? Então o que a gente diz? São seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles produzem o próprio alimento, ou seja, são seres autotróficos. Você pode usar o termo autótrofos também, tá? Os organismos produtores são a base da cadeia alimentar, ocupando, portanto, o primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico vem de alimento. O primeiro nível não é ocupado pelo consumidor primário, e sim pelo produtor. Nível 1, produtor. Nível 2, consumidor primário. E assim vai indo. Nesse grupo também encontram-se organismos como as plantas, as algas, né, que fazem fotossíntese, além de organismos quimiosintéticos, em casos de ambientes em que não se faz fotossíntese, mas que tem um produtor, que seriam ali algumas bactérias, tá? Gerando a quimiossíntese. Tá? Então, quem são esses seres autotróficos? Aqui plantas, algas, enfim, né? Gerando ali o início da cadeia alimentar. Cada cadeia alimentar é bem particular, tá? É bem própria de determinada região, mas a gente vai ver que o conceito se amplia depois quando a gente vai falar de teias alimentares, que é o que ocorre mais na real mesmo, tá, gente? Quem são os consumidores? Lembrando que eu falei para vocês, tem primário, secundário, terciário e assim por diante, né? São seres heterotróficos ou heterótrofos, já eles não produzem o próprio alimento, eles precisam buscar esse alimento de alguma forma, absorver esse alimento, ou ingerir, ou beber esse alimento, né? E no caso são seres que se alimentam de outros seres. Quando se alimentam de produtores, eles vão ser chamados de herbívoros, quando eles se alimentam de plantas diretamente, então eles são herbívoros, né? Também chamados consumidores primários. Os secundários, terciários, quaternários já são carnívoros, ou ainda, se ele tiver o hábito de se alimentar tanto de plantas quanto de animais, né, de proteína animal, ele vai se chamar onívoro, também tem esse conceito ali, tá? Então, seres heterótrofos, né, ou heterotróficos, consumidores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários e assim vai indo. Certo, gente? E os decompositores, como eu falei, aqueles que vão devolver para a natureza aquelas moléculas, né, que construíam um determinado organismo, né, são também seres heterótrofos ou heterotróficos, como fungos e bactérias, que reciclam, essa palavra é importante dentro da ecologia, né, a reciclagem, a devolução daquele material de nutrientes dentro de um ecossistema. Assim, a matéria orgânica se comporta de maneira cíclica, tá? Dentro do ecossistema. Por que a matéria orgânica se comporta de maneira cíclica? Porque ela surge, ela se organiza, né? Ela se organiza a nível molecular, depois quando morre, e quando a gente fala em morte, a gente não está falando necessariamente a morte integral do indivíduo. Pode ser parte dele, pode ser substituição de pelo, pode ser perda de células da pele, né? Ou de sangue, alguma coisa. Não necessariamente o organismo morrer. Mas tudo que acontece dessa morte, dessa perda, né, dessa perda de função desse organismo,
dessa parte orgânica, ela é decomposta pelos decompositores, como diz ali, representado geralmente pelos fungos e bactérias, tá? Então, os níveis tróficos, como eu falei para vocês, cada nível desse, a partir do produtor, já é um nível trófico. Então, nós temos o seguinte, né? Produtor, a planta, ok? Nós temos o consumidor primário, o animal herbívoro que se alimenta dessa planta. Não necessariamente ele vai consumir a planta inteira, mas ele pode se alimentar de partes específicas, né, dessa planta, do néctar apenas da folha, apenas do fruto, enfim, né, conforme o organismo, conforme o nicho ecológico desse indivíduo, né, que a gente está falando. O consumidor secundário que se alimenta do primário e ali o terciário que se alimenta do secundário. Tá? E isso a gente está estudando a coisa de uma maneira linear, única, né, unidirecional ali. Então nós temos o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Esse nível que a gente está falando são os chamados níveis tróficos, tá? Beleza, então vamos uma primeira atividadezinha aqui, gente. Nós vimos no início dessa aula um problema que aconteceu, né, nessa floresta de araucárias. Vamos aplicar o que aprendemos à situação observada. Observe essas imagens. Peão, serelepe e o gavião-pombo pequeno. As imagens mostram a cadeia alimentar que estamos estudando para descobrir o motivo dessa redução, né, dessa redução da biodiversidade da região. Agora você já é capaz de identificar a interação dos seres vivos dentro de uma cadeia alimentar. Que tipo de interação? Que tipos de níveis tróficos que se constroem a partir dali? Vamos tentar identificar o papel de cada ser vivo nessa cadeia? Tempinho para vocês darem aquela pensada, uma rascunhada no caderno de vocês e a gente já retorna.
Vamos lá, pessoal. O pinhão é a semente da araucária, que é um organismo produtor, tá? Ou seja, a araucária em si faz a fotossíntese e transfere para ele a energia, tá? Ele faz parte da araucária e transfere para ele a energia, então ele é o produtor. O serelepe, ele já é o consumidor primário, porque ele se alimenta diretamente aqui do produtor, tá? Da planta. E o gavião é o consumidor secundário, pois se alimenta do serelepe. Bem tranquilinho, né, gente? Não tem segredo isso, tá? Isso aí é um assunto que você já viu lá no 6º ano do ensino fundamental, né? Agora você está aprofundando, tá? No ensino médio com mais conceitos, conceito de nicho ecológico, aí entram mais outras questões que o ensino médio, enfim, aprofunda, né? Vamos falar também de desequilíbrio ecológico, que isso é automaticamente resultado, né, da própria alteração desses habitats, dos nichos ecológicos, né? A própria alteração no habitat de uma determinada espécie pode gerar diretamente ali um impacto direto no nicho, tá? O que pode acontecer se retirarmos um elemento que seja da cadeia alimentar? Quando a gente fala em retirada, não é você pescar lá um indivíduo só aquele peixe 2 ali, não seria só isso. A gente está falando assim da eliminação desse organismo, né, desse conjunto de organismos, dessa comunidade, tá? Que tipo de impacto poderia acontecer? Veja que ele se alimentaria do peixe 1, tá? Peixe 1 se alimenta ali dos zooplânctons, ou plâncton se alimenta do fitoplâncton e tudo mais. Então até aqui tá tranquilo. Só que daí não tem mais esse predador do peixe 1 aqui, tá? E logicamente o peixe 3 se alimentava desse peixe 1. Obviamente o peixe 3 vai ter que buscar uma outra forma de alimento, tá? E esse peixe 1 não vai ter um predador. Isso gera o que a gente chamaria já de cara lá de desequilíbrio ecológico. Muito bem, e agora o que aconteceu naquela floresta, gente? Lá no início do nosso estudo, o que aconteceu de fato? Também o chamado desequilíbrio ecológico. Ok? Segunda atividade. Vamos aplicar o que aprendemos na situação problema do início da aula. Qual laudo você emitiria acerca da redução da biodiversidade naquele remanescente de floresta da araucária? Qual o laudo que você, enquanto estudante, daria para essa situação toda? Já retornamos.
Então vamos lá, gente. Uma das seguintes situações pode ocorrer é a substituição do alimento do serelepe, tá? Porque assim você imagina o seguinte, ele se alimenta dos pinhões. Você tirando as araucárias do local, você tirou o alimento dele. Com a redução das araucárias, o serelepe, teria menor fonte de alimento, ou seja, menos alimento disponível. E muitos morreriam de fome, já que muitos são específicos daquele tipo de alimento, né? Ele teria que, se ele não tivesse capacidade, e até mesmo a sorte, vamos falar assim, de achar um novo alimento, ele com certeza vai morrer de fome. Restando poucos serelepes, os gaviões pombo pequenos também iriam se reduzir, porque um dos tipos de alimentos, né, do gavião pombo é o serelepe, então obviamente não tendo mais ele como fonte de alimento, também ele teria que buscar outras formas de outros locais, né? Ou seja, teríamos um desequilíbrio ambiental. Basicamente um laudo assim bem simples, né? Só para a gente exercitar mesmo. Agora vamos entender o seguinte, gente, na natureza tudo é entrelaçado. Não existe assim uma linha que ele, por exemplo, ali o gavião pombo, na prática, ele não se alimenta apenas do serelepe, ele se alimenta de outras coisas. Com isso nós trazemos para você o conceito de teia alimentar, que é o que mais acontece na natureza. Mas ela acontece da mesma maneira, só que se entrelaçam os nichos ecológicos ali em função de vários tipos de alimentação. Mas assim, toda vez que aparecer uma teia alimentar para você, primeira coisa, foca no nível 1 da coisa ali, que seria o produtor. Quem são os produtores? Quem são as plantas desse esquema aqui, né? Estaria uma planta aqui que não está dizendo exatamente qual e um fruto aqui, parece uma goiaba, né? Que serviria de alimento para outros seres. Aí, os consumidores que se alimentam diretamente dessas plantas são primários, ó. A galinha se alimenta tanto dessa planta quanto do fruto ali, tá? E assim vai indo, por isso que se entrelaçam. E aí um organismo ele pode ser consumidor primário e secundário ao mesmo tempo, secundário e terciário, ou de repente primário, secundário e terciário, e assim vai indo. A coisa vai se entrelaçando e vai se tornando mais complexa, né? Então podemos chamar aqui de teia alimentar o conjunto de demais cadeias alimentares. O que nós vimos nessa aula, pessoal? Diferenciamos cadeias e teias alimentares e compreendemos como ocorre a passagem de energia de um ser vivo para o outro, ok? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse tema, ele é bem gostoso, dá para você discutir, dá para você brincar um monte ali, dá para você analisar outras situações, ler reportagens que tragam impactos ambientais, e você vai conseguir relacionar bem esse assunto, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, gente. Tchau, tchau, obrigado!